Bom dia, irmãos. Estamos aqui hoje com a nossa Escola Bíblica Dominical e hoje estaremos estudando aqui a lição número 7, a relação do cristão com a lei. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para estudarmos a Tua Palavra, para estarmos buscando a direção em Ti, Senhor, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar dando discernimento, estar nos orientando em tudo que estaremos estudando aqui nesse momento, ó Pai. Abençoa todos quantos estão escutando essa lição, estão conosco nesse momento, que eles possam estar sendo abençoados por Ti, dirigidos por Ti, e que tudo que nós façamos aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Bem, irmãos, a gente hoje estará falando um pouquinho sobre lei. Eu sempre brinco, né, que algumas lições da escola dominical acabam caindo para mim, não sei se é por coincidência, mas sempre com alguma coisa que eu tenho algum tipo de, vamos dizer assim, de prática, né, de relacionamento, né, na minha vida secular. O objetivo da lição é justamente estarmos vendo essa relação do cristão com a lei, né, de nós cristãos com a lei, e principalmente a necessidade de obedecer às leis. Quando a gente fala necessidade de obedecer à lei, a gente lembra da nossa vida secular. E aí, você tem obedecido à lei? Você descumpre alguma lei? A gente sempre, quando está ministrando uma aula chamada sobre política criminal, né, criminologia, a gente dá sempre um exemplo, que acredito que alguns aqui já ouviram falar, um projeto de política criminal que foi implementado em Nova York, chamado Tolerância Zero. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre a tolerância zero, que é justamente começar a punir, a reprimir os pequenos delitos, as pequenas falhas, como fosse, por exemplo, aqui no nosso país, jogar o lixo na rua, né, que é uma coisa tão comum. E aí, lá em Nova York, começou a se perceber que quando você começava a reprimir esses pequenos delitos, né, os mais graves, eles tinham justamente uma certa intimidação, porque a pessoa pensava, poxa, se eu já estou sofrendo uma punição por uma pequena coisa, né, considerada uma pequena coisa, que dirá uma coisa mais grave. E aí, a lição ela vem desenvolvendo, porque foi desenvolvida em cima de, vamos dizer assim, o sermão da montanha, sermão do monte, como é chamado, é como se fosse alguns doutrinadores, né, alguns estudiosos da Bíblia, dizem que é como se fosse um resumo da Bíblia em termos de direcionamento, em termos de todo o estudo que é feito dentro desse sermão da montanha. E é interessante que quando Jesus começa a falar da lei, né, eu queria que os irmãos abrissem aí lá em Mateus 5, no versículo 17, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Esse versículo é o versículo chave para a gente entender o que Jesus veio falar, né, veio explicar, veio ensinar sobre a lei. Aqui ele falava especificamente, né, sobre toda a lei mosaica, né, a lei que Deus deu ao povo dele. E é interessante, essa expressão abrogar, né, ela quer dizer cessar a eficácia da lei totalmente. Que existem duas expressões que a gente usa no direito em relação à revogação da lei.
Você já deve ter ouvido isso na mídia aí, nas notícias, a lei foi revogada. Né? Aí você fala, ela deixou de existir. Né? Mas existem duas expressões, né, que é a abrogação e a derrogação. Né? A abrogação seria essa inexistência total da lei a partir dessa revogação total. Né? Então, Jesus aqui, ele fala que ele não veio tirar nada da lei, ele veio cumprir a lei. E o mais interessante que a gente nota aqui é que Jesus, ele começa a ter uma coisa chamada hermenêutica, né, que é a interpretação da lei. Por quê? Aqueles que eram os doutores da lei, né, naquele tempo, né, por exemplo, como os fariseus, né, os fariseus eram especialistas em dizer o que fazer, né, especialistas, vamos dizer assim, na lei, sabiam. Né, na lição aí fala que a lei continha 248 mandamentos e mais 365 proibições que foram acrescentadas por eles. Será que a gente pode trazer isso para hoje em dia? Será que hoje em dia, além do que nós temos na Bíblia, nós temos acrescentado coisas que, de repente, nós é que temos interesse de acrescentar? A gente tem que começar a pensar nisso. Será que, efetivamente, eu tenho cumprido a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ou eu tenho criado, vamos dizer assim, mandamentos meus, né, em cima dos meus interesses? Os fariseus, os escribas, aqueles que tinham essa especialidade em dizer o que a lei previa, eles mesmos, né, perderam o foco central da lei. Eles mesmos já não cumpriam, eles cumpriam só uma formalidade. Né? Jesus veio para dar uma nova interpretação. No quadro que a gente vai ver agora, que vai ser projetado aí, tem uns exemplos. Né? Você vê aí que tem a referência, o exemplo, e aí vem o que eles interpretavam, e uma nova interpretação dada por Jesus. Não é uma nova interpretação no sentido de excluir o que a lei já previa, mas sim acrescentar, né, o foco, a ideia. Né? A ideia da lei é essa prática do amor, da misericórdia. Aí, por exemplo, em relação ao assassinato, a lei fala, né, seria somente evitar matar alguém? Não, Jesus já complementa. Além disso, é necessário que você evite a ira, o ódio, né, os sacrifícios, né, fazer as ofertas regularmente. Não bastava só isso, você tinha que ter um relacionamento com Deus. Você não podia simplesmente ofertar, né, estando mal com Deus ou mal com as pessoas. Você vê que Jesus vai dando esse acréscimo. Né? O adultério era somente evitar adulterar, ter um relacionamento fora do casamento? Não. O próprio Senhor diz que os pensamentos, né, devia ser evitado, essa luxúria dentro dos nossos corações. O divórcio seria somente estar legalmente casado? Não. Há necessidade de você respeitar os compromissos, aquele compromisso. O divórcio seria aquela última possibilidade a ser realizada, quando efetivamente dizia lá, só em caso mesmo de adultério do outro cônjuge. Não simplesmente não era como a gente tem visto hoje, qualquer coisa você se divorcia. Os votos, né, quando você... a lei dizia que você devia cumprir esse voto, mas não assumir, né, a ideia que, a interpretação que Jesus nos traz, é que você deve evitar aqueles compromissos casuais, irresponsáveis perante a Deus, você ter realmente uma palavra diante do Senhor, para quando você efetivamente faz um voto com Ele. Né, a própria vingança,
né? Não seria aquela justiça pelas próprias mãos, né? É interessante que dentro do Código Penal existe um crime chamado exercício arbitrário das próprias razões, que a expressão usada lá é essa, fazer justiça pelas próprias mãos. Mas ao invés disso, Jesus fala o quê? Não, você tem que mostrar misericórdia, mostrar amor pelos outros. O próximo quadro, já a gente vendo com essa interpretação que Jesus deu à lei, outros autores da Bíblia foram tendo inspirações, né? Paulo, por exemplo, né, deu as leis de Deus, conforme está lá em Romanos 7:12, né, 12 e 14 aí, que a lei é santa, né, o mandamento é santo, justo e bom, mandamento aí, lei, né? A lei é espiritual, a lei é boa. E ele ainda declara lá em 1 Timóteo 1, versículos 8 e 10, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios, pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. É interessante que a gente vê que o fato de Cristo ter dado essa nova, essa abrangência maior à lei, né, essa ampliação da lei, como está aí no ponto 2, né, com a ampliação da lei, com a ampliação da interpretação da justiça da lei feita pelo Senhor Jesus, tratando não somente dos atos pecaminosos, mas descendo as motivações do coração, dos corações, e considerando ao mesmo tempo as inclinações do nosso coração para o que é mal, desagradável a Deus, somos receptores de uma má notícia, a maldição da lei para os que não cumprem e vivem por ela. Ora, a partir do momento que ele começa a dar essa ampliação nas nossas motivações, né, nos nossos corações, nós acabamos recebendo essa maldição da lei. E essa maldição só foi quebrada porque Jesus se fez maldição no nosso lugar. Essa maldição ela só pode ser quebrada. A gente viu aí a interpretação que Paulo dá, né, essa interpretação sobre a lei, que tudo isso, né, que é feito de errado contra a lei de Deus, se não houver esse reconhecimento dessa maldição levada por Jesus lá na cruz, nós não teremos a salvação, nós continuaremos tendo essa maldição sobre as nossas cabeças. Bem, para a gente quebrar essa maldição da lei, a gente tem que entender um pouquinho sobre religiosidade e espiritualidade cristã. É necessário que a gente entenda essa diferença, né? Nesse quadro que vocês estão vendo aí, fala sobre a diferença entre a espiritualidade e a religiosidade. Vamos começar aí por baixo, aí, no quadro está embaixo, mas vamos começar por ela. A religiosidade é um sistema organizado de crença e hábitos para se aproximar da divindade. A gente está dando aqui um conceito. Se a gente trouxer para a nossa realidade, né, vamos pensar aí em algumas igrejas que tem toda essa religiosidade, ritos, né, rituais, credos em coisas que não estão na palavra de Deus, como se essas coisas nos levassem, né, efetivamente à presença de Deus. Se a gente trouxer,
né, para o contexto que Jesus estava falando aqui, justamente muitos desses mandamentos lá, criados lá na época, lá pelos doutores da lei, que nada tinha a ver com a verdadeira lei do Senhor, né? Criando situações, criando rituais que acabavam afastando as pessoas do foco principal da lei. Por isso que Jesus ampliou essa ideia, ampliou a ideia da lei, tudo aquilo que a lei queria dizer, justamente para quebrar essa maldição, porque a partir do momento que a gente começa a ter uma religiosidade exagerada, nós cada vez mais nos afastamos, né, da ideia do cumprimento da palavra do Senhor. Cristo se fez maldição no nosso lugar, nós falamos isso no ponto anterior, né? E para que nós sejamos justificados, né, perante Deus, nós seremos justificados pela fé em Cristo, justamente por esse sacrifício, por Ele ter se colocado no nosso lugar e assumido essa maldição da lei. Lá em Gálatas 3,13, diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo foi pendurado na cruz no nosso lugar. Sempre temos que ter essa lembrança que quem tinha que estar pendurado naquela cruz éramos nós, era eu, era você, né? Nós somos incapazes de... A lição, eu gostei muito do que a lição colocou aqui, quando diz aqui que, por nós termos sido afetados pelo pecado, nós somos incapazes de reverter a nossa condição de perdidos e desconectados com Deus. E não adianta criar uma religiosidade, ritos, rituais, não adianta você pensar em obras, em promessas, não adianta. Não adianta, porque essa justificação são os 3 pontos que são colocados aqui no final do ponto 2. A justificação vem pela fé em Cristo, a reconciliação com Deus somente ocorreu pela morte do seu Filho no nosso lugar, e a salvação originada na graça de Deus e não nas obras humanas. E aí a gente tem que começar a pensar na espiritualidade. A espiritualidade, né, o conceito aí, é essa maneira de você, né, da própria pessoa, se relacionar com a divindade, né, no nosso caso aqui com o nosso Deus. Esses conceitos eu tirei, né, dos dicionários, né, mas trazendo para o nosso contexto, nossa realidade. Como você tem relacionado com Deus? O que você tem feito para aumentar a sua espiritualidade com Deus? Nós estamos aqui fazendo uma das possibilidades que nós temos de aumentar a nossa espiritualidade, que é estudando a palavra do Senhor, orando. Tudo isso vai aumentar a nossa espiritualidade, que é justamente esse relacionamento seu com Deus. Você ter religiosidade não quer dizer que você tenha espiritualidade. Quer ver um exemplo? Olha aí o próximo quadro que vai aparecer aí para vocês aí. São 8 perigos, né, referentes à religiosidade. Está aí, ó, ponto 1. A religiosidade exagerada despreza as pessoas necessitadas, deixando os crentes mais insensíveis e arrogantes quanto às necessidades alheias. A religiosidade exagerada faz o crente ficar fanático e cego. O crente religioso é descaradamente falso para com Deus, vive só de aparência, gosta de tirar onda diante dos outros.
Não sei se, de repente, aqui você começa a fazer uma reflexão, né, sobre, talvez você, né, possa estar cometendo algum tipo de religiosidade dessa, ou já começa a pensar em alguém, né? Vamos fazer essa reflexão, cada um, né? Eu estou colocando isso aqui, fazendo a minha reflexão também. A religiosidade exagerada foi responsável pela crucificação de Jesus. É muito interessante, eu estava lendo um artigo, e o autor começava a falar, né, que ele, quando era pequeno, criança, ele achava que aquelas pessoas que mataram a Jesus, todas eram maus, né? Pô, que homens maus. Mas vamos pensar no contexto, naquela situação. Para eles, eles estavam cumprindo a vontade de Deus, porque não, ele se declarou filho de Deus, ele não, entendeu? Eles não tiveram a visão, porque aquele ditado popular aí, né, que a gente conhece aí, de boas intenções o inferno está cheio. E aí, quantas pessoas, né, devido a uma religiosidade exacerbada aí, muito grande, né, acabam achando que estão fazendo as coisas certas. E não estão, porque não estão buscando na palavra, não estão efetivamente cumprindo a vontade do Senhor. E continua, o crente religioso é realmente um pregador da palavra, mas não praticante dela. Esse é um grande problema, né? Não adianta estudar, não adianta explicar, se você não pratica a lei de Deus. Então não adianta a gente pregar, estudar, né, falar da palavra, ler, né, se a gente não praticar, senão a gente se torna religioso. Né? E o grande problema é essa expressão religiosidade nesse sentido, de não praticar a palavra, de estar se desviando do foco central da palavra de Deus. O religioso quer glória para si mesmo. O crente religioso pensa que está trabalhando para Deus em tudo o que faz, mas geralmente ele se engana, né? Pode estar afastando as pessoas e, principalmente, pode estar se afastando de Deus. E ainda existe lá o último perigo, né? Que crentes fanáticos apegam-se com exagero ao ministério dos profetas do Antigo Testamento e acabam cometendo erros, né? Começam a criar, né, interpretações erradas sobre a palavra. É necessário que a gente tenha consciência, né, que o fundamento para que a gente cresça em espiritualidade na nossa vida cristã é seguir as palavras de Jesus, é seguir as palavras do Senhor, é praticar aquilo que Jesus praticou, o amor que Jesus praticou. É dessa forma, né, que a gente vai conseguir a aprovação do Senhor. Bem, irmãos, então, vamos pegar 2 exemplos que foram colocados aqui na lição, para a gente entender, né, essa ideia de saber a lei, né, saber a lei, entender a lei, estudar a lei e praticar a lei. São 2 exemplos aqui que foram colocados na lição, dentro desse ponto, religiosidade versus espiritualidade cristã. São 2 exemplos muito conhecidos, né, que falam sobre o peso da religiosidade que resiste à graça de Deus. Né? E já começa aqui reforçando o que nós falamos anteriormente, né? O grande problema da religiosidade está no fato de que os que lançam mão de suas práticas, aí vem lá obras da lei, autoflagelação,
jejuns, promessas, peregrinações, desconsideram a necessidade do arrependimento de pecados e, consequentemente, perdem de vista a graça de Deus que se manifestou em Cristo para restaurar a nossa comunhão com o Eterno. É isso, gente, a gente fica tão envolvido, né, nessa religiosidade que ela se transforma nesse peso. E aí nós temos dois exemplos, né? Vê essa foto que vai aparecer agora aí. Apareceu uma foto aí para vocês, né? Alguém lembra dessa passagem aí? É uma foto de uma mulher pecadora enxugando os pés de Jesus, né, com suas lágrimas, né? Todo mundo lembra, né? Tá lá em Lucas 7, versículo 36 a 50, né? Jesus foi convidado por Simão, fariseu, né, para jantar na sua casa. E estava lá, né? Eu imagino, né, um fariseu devia estar ali a nata, né? A nata da sociedade, né, farisaica ali daquela época, né? Jantar, Simão, fariseu, estudioso da lei, um cumpridor da lei. Mas será que naquele dia ali, naquele jantar, ele praticou a lei, né? E é interessante que todo mundo conhece a história, né? Acredito, né? Em determinado momento, uma mulher, né, pecadora, né? É bem específico, né? Essa qualidade, né, colocada para aquela mulher, né? Ela chega lá, vai por trás de Jesus, né? Unge ele com um óleo precioso e depois começa a enxugar, né, os pés de Jesus com suas lágrimas. Eu fiquei imaginando, né? E aí, será que você já conseguiu chorar a tal ponto de conseguir tirar, vamos pensar aqui, poeira do pé de uma pessoa? Jesus andava ali com sandálias, andava por estradas empoeiradas, né? Jantar quer dizer que já era no fim do dia, então os pés já deviam estar literalmente bem empoeirados. E aí, pensa nesse choro dessa mulher. Ela, conhecedora, né, de quem é que estava ali na frente dela, reconhecedora do Filho de Deus. Ela devia estar se imaginando a maior pecadora do mundo, não é? Por tudo que ela já tinha feito. E ali naquele momento ela derramou todas as lágrimas, a tal ponto de lavar os pés de Jesus. Eu fico imaginando essa cena. Vocês estão vendo aí a foto, né? E a gente fica imaginando essa cena, né? E aí nessa cena, né, como diz a lição, nós percebemos essa diferença entre a religiosidade e a espiritualidade cristã de forma concreta, né? Simão, que era o religioso, né, ele não praticou aquelas cortesias previstas, né, de oferecer água para lavar os pés, saudá-lo com um beijo, né, o ósculo santo, oferecer-lhe óleo para ungir a cabeça, mas a mulher não. A mulher, ela que era pecadora, que não era, vamos dizer assim, aquela intérprete da lei, aquela conhecedora da lei, mas naquele momento ali, ao perceber a sua pequenez, perceber o seu pecado, perceber toda
a possibilidade de ter uma restauração de sua vida diante do Filho de Deus, ela se lança literalmente aos pés de Jesus, lava os seus pés, beija os seus pés. Aquela mulher saiu dali redimida, dos seus pecados. Por quê? Foi, como nós falamos aqui, a maneira dela se relacionar com Deus, com o Senhor. Então, você vê a diferença de você conhecer a lei, como Simão, que era lá o religioso, era o fariseu, né, era aquele que sabia de cor a lei, citava as leis, explicava as leis, mas na hora de praticar não praticou. Quem praticou foi aquela mulher pecadora, foi aquela mulher que se derramou literalmente, né, se colocou literalmente nos pés de Jesus. Próximo quadro fala justamente, fortalece isso que nós falamos aqui. Simão não cumpriu os rituais, né, manifestando aquela soberba, né? Muitos dos fariseus, eles gostavam de ser apontados na rua. Será que a gente tem visto pessoas assim, que gostam de ser reconhecidas, né, na rua, né, como cristão, aquela marca, não, eu sou, não sou pecador, né? Ele não reconheceu os seus pecados, se achava santo, cheio da própria justiça, achava que não tinha motivo para ser perdoado, né? E não se arrependeu. Não, é interessante que o próprio Jesus, né, naquela parábola que ele conta para Simão, perguntando ali quem tinha que ser mais perdoado, ele mesmo não entendeu. Ele deu a resposta certa, mas ao mesmo tempo não entendeu. Ele não entendeu, ele conhecia só a lei na teoria. Ele conhecia a lei na teoria. Já a pecadora não, é conforme a gente coloca aí, a pecadora não se prende à teoria, né? Mas teve essa atitude na prática, uma atitude de amor, reconhecendo seus pecados, né? E conseguiu o perdão, né? É muito interessante, né, o que nós colocamos aí, muito mais do que a lei, é o amor. Simão não entendia que o amor supera em muitos pecados, e quem consegue entender a grandeza do perdão recebido, se integra totalmente ao amor de Jesus. O fariseu pensava que servia a um Deus que abominava e afastava o pecador, e não se importava com ele. Simão não sabia amar e perdoar, porque a primeira coisa, né, que foi pensada ali, o mestre não sabe que está sendo ali tocado por uma pecadora, né? Mas Jesus não estava interessado naquele passado, na reputação da pecadora ali, ele queria salvá-la, né? E Jesus, ele não afasta o pecador arrependido, mas o transforma para fazer a sua obra. Então, a gente tem que pensar muito nisso. A gente não pode, com a nossa religiosidade, afastar as pessoas de Deus, né? A gente tem que ter muito essa consciência. Será que eu tenho sido religioso? Ou será que eu tenho efetivamente buscado um relacionamento com Deus? Um relacionamento com a religião, relacionamento com os rituais, com as obras, ou eu tenho me relacionado com Deus? Outro exemplo que nós temos, outra figura que vai aparecer aí. Vê se você reconhece qual é essa figura aí. Está reconhecendo aí? Né? Outro fariseu, né? Outro fariseu, né? Estando lá na igreja, orando alto, né? Fazendo pose, né? Todo soberbo, e alguém
lá no cantinho, às vezes na porta da igreja, orando de cabeça baixa, batendo no peito, né? Fariseu e o publicano, né? É mais um exemplo que o Mestre Jesus nos deixa de religiosidade, né? O fariseu, ele chega ali, né, com toda a sua soberba, e detalhe, aponta para o publicano, que estava lá quietinho no canto dele, lá tentando se consertar com Deus, né? Será que a gente tem sido assim, né? Olhado só o pecado dos outros, estamos sendo religiosos dessa maneira, né? Falando, não, eu sou cumpridor da lei, eu dou meu dízimo, eu faço tudo direitinho, jejuo, mas olha lá, aquele lá é publicano, aquilo lá é um pecador, está cobrando impostos aí dos outros. A gente sabia que os publicanos eram odiados, né, pelos judeus, né, por eles estarem ali realizando uma parte desagradável, né? Se a gente trouxer para o nosso dia hoje, né, isso aí pode ser um grande problema dentro do cumprimento, vamos dizer assim, da lei humana, né, que é você pagar os impostos ali direitinho. Todo mundo sabe, né, que pagar impostos é devido. O próprio Jesus, né, ele falou lá, deu a moedinha lá, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele cumpriu. Ele falou, eu não vim revogar a lei, abrogar a lei totalmente, eu vim cumprir. E nós devemos cumprir, esse é o objetivo dessa lição. Nós devemos cumprir a lei, mas ao mesmo tempo saber que esse cumprimento da lei não vai me justificar perante Deus, é uma obrigação, mas o que me justifica diante de Deus é a fé em Jesus Cristo. Agora, o que a gente tem que ter essa ideia, é diferenciar a religiosidade, cumprir a lei conforme fosse uma religiosidade, ou efetivamente buscar a espiritualidade e cumprir a lei. Isso que é a ideia que a lição quer nos trazer, né? E aí, o último quadro justamente fala do que a gente pode tirar essa parábola, né, em relação ao fariseu e ao publicano, né? O fariseu deixou o tempo se sentindo justificado, que muita gente achando que cumprindo essa religiosidade, né, tendo esse peso da religiosidade nas costas, vai fazer com que você seja justificado diante de Deus. E não é o arrependimento, é a fé em Cristo Jesus, né? Ele saiu dali achando que era o santo dos santos, achando que era o perfeito, né? Mas a sua recompensa não vinha de Deus, a recompensa vinha dos homens, dele mesmo, né? Porque quando tem muita gente assim, né, que olha aquela pessoa falando, né, o que faz, o que tem feito, e se impressiona. Você tem se impressionado com isso, com pessoas que estão falando? Você tem que pensar se aquilo que ela está falando, ela está tendo um relacionamento mesmo com Deus. O publicano não, deixou o templo sem ser notado, né? Mas ele sim, né, voltou para casa justificado por Deus. Eu gosto muito da expressão, né, que o publicano utiliza quando ele fala lá: tem misericórdia de mim, sê propício a mim, Senhor. Sou pecador. É uma expressão que a gente tem que estar sempre lembrando, né, diante do nosso Senhor, de colocar ali: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, né? Ser propício a mim. Eu não sou merecedor que o Senhor seja propício a mim.
a gente tem que refletir muito da nossa maneira que a gente tem levado a nossa vida espiritual diante do Senhor, a nossa vida religiosa diante do Senhor. A gente tem que analisar. E aí ele deixa aí 4 lições importantes com essa parábola. Religiosidade não significa nada para Deus se não brotar de um coração sincero e se não estiver de acordo com a vontade dEle. Não adianta, se você não tiver com o coração voltado para Deus, sincero diante de Deus, tudo aquilo que você fizer, toda aquela obra que você fizer em nome do Senhor, não vai significar nada para Ele. O orgulho, outra lição, o orgulho acaba com a nossa vida espiritual. Soberba, orgulho, achar que está fazendo muito, isso vai acabar com sua vida, isso vai trazer problemas para você, principalmente diante de Deus. Deus não quer isso, Deus não quer esse orgulho, quer que você faça com sinceridade, com amor. Outro ponto, reconhecer que somos pecadores indignos é a chave para agradarmos a Deus. Isso é o básico, desse envolvimento espiritual com Deus. Reconhecer que a cada dia nós precisamos dessa misericórdia do Senhor, de estarmos diante dEle pedindo perdão pelos nossos pecados. Por fim, Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Todo mundo lembra lá de Davi. Samuel queria fazer uma escolha pela aparência e Deus falou isso para ele, não vejo aparência não, eu vejo coração. Então aqueles dois ali aparentemente, dentro do templo, um parecia estar muito mais santificado do que o outro, mas Deus não estava olhando aquilo. E aí complementamos, o fariseu, que aparentemente era justo, tinha uma capa de egocentrismo e hipocrisia em seu coração. Enquanto isso, o cobrador de impostos, lá o publicano, se via como o pior dos pecadores e agradou a Deus com sua sinceridade e humildade. A conclusão que nós tiramos, que está aí a nossa lição, é justamente refletir, como tenho considerado a minha incapacidade de cumprir todas as exigências da lei. Tenho me desesperado ao pensar que já estou perdido eternamente, ou tenho recorrido à graça de Deus que estabeleceu a justificação pela fé em Cristo como o único meio de ser aceito por Ele como filho? Outro pensamento que a gente deve estar analisando. Como tem reagido à graça de Deus manifestada em Cristo, sobretudo no fato de ele ter sido feito maldição em meu lugar no madeiro, para anular a maldição da lei contra mim. Eu tenho buscado essa graça de Deus, eu tenho efetivamente me colocado diante de Deus, reconhecido que Jesus morreu por mim, que se fez maldição no meu lugar. Terceiro e último ponto, na jornada da minha vida cristã, tenho praticado a genuína espiritualidade. Vamos lembrar aqui dos exemplos, a mulher pecadora, o publicano. E baseado na pessoa, na obra de Cristo em meu lugar, ou tenho lançado mão da arrogância, da religiosidade, que se fundamenta em mim e naquilo que eu faço para tentar atrair o favor divino? Será que a gente tem feito isso? Tem trocado, efetivamente, o que Cristo fez por mim no meu lugar? Ou tenho achado que o que eu faço, as obras que eu realizo, os rituais que eu pratico, isso vai atrair o fator divino, o favor divino para a minha vida? Que a gente possa estar meditando, na palavra do Senhor, buscando na palavra do Senhor o entendimento, para que cada vez mais eu entenda a lei do Senhor, pratique a lei do Senhor na minha vida. Deus abençoe, irmãos, que possamos estar cada vez mais
nos firmando na palavra do Senhor, que Ele possa estar abençoando a todos nós. Deus abençoe a vocês, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.